Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we're gonna go to our lesson number 178. Let's go! In today's class, you are going to understand how we can contract the sentences using this present perfect in the affirmative form, and also you are going to study and learn how we can make sentences in the negative using the present perfect. Let's go! Então, vamos começar? Nós temos aqui 4 sentenças que eu selecionei das sentenças que nós vimos ontem, tudo certo? Para que a gente consiga, a partir delas, entender como que nós conseguimos contrair, como que nós conseguimos formar sentenças na negativa usando o present perfect. Só para relembrar, o present perfect é um tempo verbal que está diretamente relacionado com o passado. Ele vai ser usado principalmente quando nós falamos de situações que aconteceram no passado, que acontecem até o presente, ou de situações que estão repetidas, que aconteceram, mudanças de forma recente, tá certo? Mas nunca ele vai ter um tempo específico, tá certo? O present perfect é um tempo verbal em que o que é mais importante do que o quando, que é diferente do simple past. Quando eu vou falar, novamente, eu assisti TV ontem, esse eu assisti TV aconteceu ontem. Mas quando eu falo que eu tenho assistido TV, você não sabe dizer quando aconteceu. É muito simples de utilizar porque, de fato, é igualzinho ao português. Você vai utilizar da mesma forma que você usa no português, você vai usar no inglês. Tem algumas especificidades que nós iremos estudar ao longo da próxima semana, não nessa semana, mas sim na próxima semana, na semana 27. Porém, você vai entender os casos e casos, mas de maneira geral, é bem similar com o português. Na verdade, é igualzinho ao português, salvo alguns casos. Tudo certo? Vamos ver aqui as sentenças. I have made some cakes. You have cried so much. He has studied so much. She has played well. Eu consigo traduzir essas sentenças como: eu tenho feito alguns bolos. Você tem chorado muito. Ele tem estudado muito. Ela tem jogado bem. E, a depender do contexto, eu também consigo traduzir da seguinte forma: eu fiz alguns bolos. Você chorou muito. Ele estudou muito. Ela jogou bem. Por que eu estou falando que eu tenho feito ou eu fiz? Você tem chorado ou você chorou? Ele tem estudado ou ele estudou? Ela tem jogado ou ela jogou? Por que a gente consegue traduzir dessas duas formas? Porque depende do contexto. Se no contexto, esse período de tempo que você não sabe que é exato, ou se pelo contexto você conseguir falar as sentenças, ou na tradução, como nós falamos no presente, no passado simples, eu joguei, você chorou, ele estudou, perfeito. Você consegue traduzir dessa forma, porque também no português, se eu falar que eu fiz alguns bolos, se eu apenas falar isso, eu fiz alguns bolos, você não vai saber quando. Talvez pelo contexto você consiga saber. Tudo bem? Como é que eu faço para pegar essas sentenças e contrair? No inglês, a contração vai acontecer no verbo auxiliar, que no caso é o have. Então, vamos focar nesse I have, you have, he has, she has. Contraiu, como é que faz? I have fica I've, you have fica you've. Por quê? O have, na contração, simples demais. Apóstrofo, VE. I've made some cakes. You've cried so much. He's studied so much. She's played well. E com o has, fica apóstrofo S. He has ou his. She has ou she's. He's studied so much. She's played well. E aí, é claro que você vai lembrar do nosso querido verbo to be com o apóstrofo S. E, na verdade, o apóstrofo S, no inglês, pode ser usado em 3 casos específicos. O primeiro caso é o verbo to be. O apóstrofo S significa isso. O segundo caso, você já estudou, que é o caso possessivo. O apóstrofo S vai indicar que algo pertence a alguém. E o terceiro caso, que está aqui na segunda forma, ele é o próprio verbo have, que no caso para he, she, it fica has, e na contração fica apóstrofo S. Trouxe exemplos de cada um desses casos, tá certo? Ó. Laura's well. É a mesma coisa do tá falando que Laura is well. Laura está bem. Laura's been well. É a mesma coisa de eu falar Laura has been well. Laura tem estado bem. Ou Laura's house.
que é a mesma coisa de eu falar que a casa é de Laura, the house of Laura, ou seja, é o caso possessivo. Tudo bem? Como é que você vai saber se é o is, se é o have, se é o caso possessivo? Tem algumas coisinhas que a gente consegue imaginar aí. Por exemplo, se tiver um adjetivo, aí é muito provável que seja de verdade o verbo to be. Se tiver o verbo no particípio passado, de certeza tem que ser o has. E se for algum substantivo, você vai entender que é o caso possessivo. Tudo bem? Existem algumas especificidades, mas só a prática realmente você vai conseguir descobrir. E aí você não vai precisar nem descobrir, você vai fazer isso de forma intuitiva. Tudo bem? Vamos agora para as sentenças da afirmativa para a negativa. Se você quiser colocar as sentenças na negativa com o present perfect, o que você precisa fazer é adicionar o not depois do auxiliar. Então, I have fica I have not, you have not, it has not, we have not. Ah, teacher, a gente aprendeu que nós vimos o do, nós vimos o don't, o does, cadê eles? Eles são auxiliares do presente simples, que nós utilizamos o have como verbo ter, como verbo principal. Mas aqui o have, ele é o verbo auxiliar. E no inglês, a negação sempre vem depois do modal, depois do verbo to be ou dos verbos auxiliares. O que nós estamos vendo aqui é o have como um verbo auxiliar. Ele significa ter? Significa. Mas aqui ele está sendo usado como um verbo auxiliar. Por quê? Porque o principal verbo está aqui, ó, no particípio passado. Worked, liked, bought. E aí a negação precisa vir antes. Tal como eu falo que I don't have. A negação, no caso not, está depois do verbo auxiliar que é o do not ou don't, e antes do verbo principal, have. I don't have ou I have not worked. Nesse caso, worked é o verbo principal, o not é a negação, o have é o verbo auxiliar. Tudo bem? Quero contrair. Consegue? Consegue. A primeira contração é a mais simples, que nós acabamos de aprender. É colocar o have como apóstrofo VE, é colocar o has como apóstrofo S. I've not, you've not, it's not, we've not. E a outra forma que nós conseguimos contrair é usando aquela regra do not. O N se transforma, a gente junta o N do not, né? O O se transforma no apóstrofo e depois a gente coloca o T. I haven't, you haven't, it hasn't, we haven't. E aí nós conseguimos fazer as sentenças, portanto, utilizando aí o present perfect na negativa, ok? And well, we have finished today's class. I hope you have enjoyed. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.